Muito bem, feito isso, vamos abrir a nossa Bíblia para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. A Bíblia é um livro tremendo, por várias razões. Você encontra textos que comunicam com muita contundência, conforto, segurança, esperança, alegria, segurança, mas também tem alguns textos que são fortes, são advertências, são avisos que a gente treme, que a gente fica um pouquinho reflexivo, pensativo. O texto de hoje à noite se encaixa nessa categoria. É uma advertência solene, é um aviso. Tipo assim, você é pai ou mãe, e aí escuta na escola que tem um menino ou uma menina batendo no seu filho. E aí você, mesmo sendo grandão ou grandona, descobre quem é a criança e chega lá e você diz: olha, se você tocar no meu filho ou na minha filha, você vai ver comigo. Você já fez isso? Que vergonha, né? Fazer isso com a criança, né? Mas é instinto, né? Um pai, uma mãe, muitos já fizeram isso. Ó, senão você vai ver comigo. E a criança fica assustada, né? Ouvi de um pai que a filha dele tinha 11, 12 anos, deu uma advertência dessas para o menino da escola. Achou que a filha falava muito o nome do menino e tal. E o pai foi lá, com ciúmes. Mas sabe qual é o triste? A criança tinha 6 anos. Né? A cabeça do pai ciumento de uma menina de 11 anos. Né? Mas é muito comum isso. E esse texto faz exatamente isso. Deus está dizendo o seguinte: ó, a igreja é minha. Se você tocar, destruir, você vai ver comigo. A conversa é outra. Cuidado. Não toque na igreja de Jesus. Vamos ler o texto. 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17. Diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Deus defende a sua igreja. Li certa vez que aquela torre, a Torre Eiffel dos franceses, foi construída em 1889 para uma exposição. A ideia que depois de pronta, depois de passar essa exposição, ia ser desmontada. Alguns a chamavam de monstro. Porém, o criador, Alexandre Gustave Eiffel, defendeu com unhas e dentes o seu projeto, para que depois da exposição não fosse desfeito. E olha aí hoje, porque ele acreditava que aquilo era um grande feito, era algo grandioso demais. E os franceses hoje agradecem por ter aquela torre, porque todo mundo que visita quer tirar foto, quer conhecer de perto, não é assim? De uma mesma forma ou algo semelhante, nós devemos ficar impressionados, eu diria até impactados, com a lealdade de Jesus Cristo defendendo uma outra estrutura, ou seja, a igreja. E mesmo que Jesus faça uma defesa contundente da igreja, ele a confiou a um grupo de discípulos improvável,
E esses discípulos, Jesus igualmente defendeu, preparou para o trabalho, orou para que eles fizessem a missão deixada a eles de espalhar o Evangelho. Hoje, Jesus permanece fiel, leal aos seus novos discípulos, eu e você. Ele está comprometido, apesar dos nossos erros, das nossas falhas, de não só nos capacitar, mas nos auxiliar no cumprimento da missão que ele deixou para a igreja dele. E apesar de cometermos erros, de agirmos de forma muitas vezes tola, Jesus, o arquiteto da igreja, sabe que essa estrutura tem um propósito grande e será grande quando ele retornar. Porque ele está empenhado em edificar a sua igreja. E ele tem dito, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Jesus defende a igreja local. Um grupo de crentes. Você já pensou no quanto Deus ama a igreja? Você consegue lembrar de alguns textos bíblicos que confirmam para você que Deus ama de uma maneira grandiosa a igreja? Igreja local, comunidade de pessoas que amam e querem servir a Cristo. No texto que nós lemos hoje, nesses dois versículos, 16 e 17 de 1 Coríntios 3, Paulo nos informa duas coisas sobre o valor que Deus dá à igreja. Ele habita nela e ele a valoriza. Ele defende a igreja e ele habita na igreja. Biblicamente, Deus diz, viva a igreja, mesmo que ela seja composta de pessoas imperfeitas como nós. Primeira coisa, devemos valorizar a igreja porque Deus habita nela. Deus habita no meio do seu povo. Isso não significa, irmãos, que Deus tem um cantinho aqui. Eu acho que cá não, porque tem os músicos, né? Talvez aqui mais calmo, no lugar mais sossegado, mais tranquilo. Não, não é isso. Mas significa que a igreja está na presença do Senhor o tempo todo. Significa que quando eu sento para cantar e orar ao Senhor, Ele está assistindo a minha adoração. Ele está recebendo a minha adoração. Ele habita entre nós. A habitação remete à ideia da presença do Senhor no meio do seu povo. Deus está. Deus habita no meio do seu povo. Por isso que Deus fala conosco. Por meio da palavra, por meio da oração, por meio dos cânticos. E Paulo está preocupado com essa igreja de Corinto, que eles, embora fossem orgulhosos, soberbos, arrogantes em relação à sabedoria humana, à sabedoria do mundo, não entendiam o valor da igreja. E se faltava esse entendimento, sobrava desprezo, tratamento indevido em relação à igreja. Por isso que ele começa no versículo 16, não sabeis, ou seja, vocês não sabem. Paulo usa pelo menos umas 10 vezes essa expressão em toda essa carta. E é um recurso literário que ele usa para fazer perguntas retóricas. E não deixa de ser uma expressão favorita dele nesse texto, exatamente
Porque ele quer saber de algo que ele entende que os seus ouvintes deveriam saber, mas que não sabem. Então, quando ele diz, vocês não sabem, ele está se referindo a algo que eles deveriam saber. E talvez tenha um pouco também de ironia aqui. Ei, sabichões, vocês não sabem disso? Vocês não entendem? Então aqui Paulo está tratando de algo que deveria estar bem claro na mente, no coração dessas pessoas aqui, mas eles tinham esquecido ou rejeitado. Por isso a pergunta: não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? No capítulo 3, versículo 18 a 23, Paulo já mostrou que eles se gabavam do conhecimento mundano. Será que vocês se gabam de sabedoria, que se gabam de sabedoria, não sabem que são o templo de Deus? Que o Espírito Santo habita em vocês? Vocês não sabem disso? Uma coisa tão básica. Paulo está repreendendo aquele grupo de crentes por falhar em reconhecer quem eles são e o fato de Deus habitar no meio do seu povo. Paulo está pensando, olha só, esse pessoal tão esperto deveria entender isso, deveria saber isso, mas não entende essa verdade tão elementar, tão básica. E Paulo está trazendo um assunto que não é um assunto novo ou algo assim fora do comum. Ele está trazendo uma coisa ordinária, algo comum, elementar, que eles deveriam saber: que a igreja é a habitação de Deus. Deus habita quando o povo dele se reúne para adorá-lo. Deus está conosco. Nós estamos na presença do Senhor. E isso tem mudanças de ideias. Por exemplo, se Deus está presente, eu não vou assistir um culto, certo? Eu vou oferecer um culto a Deus. Ele é que assiste o culto. A plateia é Ele. O culto é dirigido a Deus. Por causa dessa visão. Algumas pessoas têm dito, mas será que Paulo não está falando a respeito de um indivíduo na igreja? Não. Paulo tem em mente aqui a igreja como um todo, a igreja local. A igreja como um todo. O contexto diz respeito à igreja como um todo. O texto anterior, que nós já falamos, Paulo falou do tribunal de Cristo, capítulo 3, versículo 10 a 15. Ali Paulo apontou para a responsabilidade que cada um tem de ser cuidadoso na seleção do material que ele vai edificar, construir a igreja do Senhor Jesus Cristo. O fundamento é especial por excelência. O fundamento é Cristo. Então, aqueles que edificam sobre esse fundamento devem ser cuidadosos quanto ao material a ser usado. Por quê? Porque eles receberão recompensa. Mas aqueles que edificarem de forma relaxada, desleixada, sofrerão perdas em relação ao trabalho deles. No tribunal de Cristo, não sobra nada. A perda que Paulo fala não é a da salvação. Ele foi claro quanto a isso no versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então não é salvação que Paulo está se referindo aqui. Esse cristão será salvo como que através do fogo. Então, além do contexto,
a gramática do texto aponta para a igreja. A palavra aqui, não sabeis que sois, ou vocês não sabem, está no plural. E a palavra santuário está no singular. Vocês todos são o templo, a habitação de Deus. Portanto, Paulo não está falando sobre um indivíduo isolado. Ele está se dirigindo à igreja toda. Porque para ele, a igreja local é um templo de Deus. E é interessante porque no Novo Testamento são usadas duas palavras para se referir ao templo, que é bem presente no Antigo Testamento. Uma palavra se refere ao templo inteiro, todo local, que se referia ao pátio, que inclusive era o único lugar que os gentios poderiam frequentar. E existe uma outra palavra que se refere especificamente o lugar santíssimo, ou o santo do santo, que aqui ninguém podia entrar, nenhum gentil tinha acesso, exceto o sumo sacerdote. E isso era feito uma vez por ano. No que nós vimos na escola dominical, em Levítico capítulo 16, no dia da expiação. Então, tinha uma palavra para se referir ao todo e uma palavra para se referir ao lugar santíssimo, que originalmente tinha a arca, uma arca, que o Indiana Jones está procurando, e dentro dessa arca tinha as tábuas que Moisés recebeu de Deus, tinha o cajado de Arão, originalmente, e aquela arca simbolizava a presença de Deus. Nos dias da decadência de Israel, no tempo dos juízes, essa arca foi roubada, foi levada para lá e para cá, alguém tocou nessa arca, não podia. Então, por quê? Era símbolo da presença de Deus. No caso aqui de Paulo está usando a última palavra, a palavra naos, que significa lugar santíssimo. Aquele lugarzinho que só o sumo sacerdote entrava, uma vez por ano, apenas ele. O lugar especial da presença de Deus, que simbolizava a habitação de Deus. Então Paulo olha para a igreja e diz, olha, a igreja é o lugar santíssimo de Deus. O santo do santo. É o lugar onde Deus habita. Ou seja, então Paulo está dizendo que os crentes que constituem a igreja são santuário de Deus. Isso foi verdade com a igreja de Corinto e também é verdade com a igreja batista Firme Fundamento. Somos um templo de Deus. O próprio Deus nos chama de santos, de santíssimos. Deus habita na igreja. Então, essa é uma razão pela qual nós valorizamos e reconhecemos o valor da igreja. Paulo vai mais além nesse versículo 16 que nós lemos e afirma: o Espírito Santo habita na igreja. Olha só, quando eu saio da minha casa, você sai da sua casa, com o pensamento, com o propósito bem definido na nossa mente, de nos reunirmos com outros irmãos para a adoração e comunhão, o Espírito está em nosso meio de maneira única. Não é um programa, como você assiste uma partida de futebol, ou uma corrida de Fórmula 1 ou coisa parecida.
quando você se dirige e se reúne com outros para adoração e comunhão, o Espírito Santo está no nosso meio de maneira única, de maneira especial. Criando liga, unidade, confirmando a verdade de Deus nos nossos corações, mas também ministrando a palavra de Deus, segundo as nossas necessidades, aos nossos corações. Porque o Espírito está atuando, está agindo, quando o povo de Deus se reúne. Percebe? Porque a igreja é importante? Por que o congregar-se é tão significativo? Deus habita no meio do seu povo. O Espírito está aqui agora. O Espírito de Deus está aqui. E não é porque eu estou dizendo isso ou porque você veio hoje, mas porque uma igreja está reunida em nome do Senhor Jesus para adorá-lo, para glorificá-lo. Essa é a razão. O Espírito está. Agora, por outro lado, muitos cristãos descartam a importância da igreja local. E alguns são ousados, atrevidos, têm até base bíblica, não é? O camarada pega logo a Bíblia dele, abre lá em Mateus 18, versículo 20, diz assim, ó: esfrega na cara do pastor, pregador, ou de qualquer pessoa, para provar que ele não precisa da igreja. Ele abre a Bíblia assim, ó, versículo 20 do capítulo 18. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E parece uma prova irrefutável. Porque foi Jesus que falou isso aqui. Foi Jesus que ensinou. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus, Jesus está presente. Não preciso ir à igreja. Posso ter igreja na minha casa. Posso ter igreja no meu trabalho. Posso ter igreja na praça, na frente da minha casa. Posso ter igreja na TV. E etc. Não preciso ir à igreja. O problema com essa tese baseada nesse texto é que esse texto não tem nada a ver com adoração pública. Esse texto, Jesus está ensinando um irmão que está em pecado e você vai confrontar 2 ou 3 pessoas para firmar como testemunha verdadeira. Certo? Jesus está dizendo, eu estou junto, eu estou junto. Esse processo de confrontação bíblica, séria, eu estou junto, só isso. O assunto é disciplina. Tem nada a ver de adoração, não tem nada a ver do congregar. Então é uma maneira distorcida aqui. As 2 ou 3 testemunhas são reunidas com o propósito de confrontar um cristão em pecado. É isso mesmo. Não é um a um. Leva 2, leva 3, com a intenção de ganhar o irmão. Mas esse texto nada tem a dizer sobre cristãos não precisam frequentar a igreja. A frequência e participação na igreja, talvez isso você discorde, são cruciais para a sua vida de fé. São necessárias para a sua vida. A salvação, eu sei, não depende de você frequentar a igreja ou não. Você não é salvo porque você frequenta a igreja. Mas a sua maturidade, o seu crescimento, depende da comunidade da fé, da comunhão vivida uns com os outros.
A nossa maturidade precisa. Para as Escrituras, é impossível você ser um crente obediente e frutífero sem a igreja. Como é que a gente pode revitalizar, revigorar esse nosso vínculo com o congregar-se? Primeiro, comprometa-se a congregar, a ir à igreja todos os domingos, a menos que você esteja doente. Que exagero. Todo domingo, ninguém é de ferro. Pois é. Primeiro dia da semana. Digo, se você não se comprometer, se você não tiver esse compromisso, você não irá. Se nós não entendermos o valor que Deus dá à igreja e irmos na mesma direção, assumindo um compromisso, nós não iremos congregar. Qualquer outra coisa é desculpa para não ir. Chegou visita na minha casa na hora de sair do culto. Não estou dizendo que é desculpa, não. Se isso aconteceu com você, entre você e Deus. Eu ia saindo de casa, começou a chover. Rapaz, deu uma chuva. Choveu aí na sua região? Ah, criança X. Vai começar o campeonato brasileiro. Mas antes, tem a Copa do Nordeste, tem um campeonato cearense. O pessoal que torce para Fortaleza, para o Ceará, vir para a igreja no horário do culto é difícil, né? Por isso você tem que ter um compromisso. Vai chegar gente legal na sua casa. Vai ter gente te chamar para fazer um aniversário naquele horário do culto. Agora, sim, eu já vi crente fazer na hora do culto e chamar os crentes. Está amarrado esse aí, viu? O camarada faz uma reunião na hora do culto e chama os crentes naquele horário. Tem que dar um óleo de perol para esse crente. Ele não só vai, como ele tira alguns ainda. Não é de Deus isso, não. Pode ter certeza. Tem que marcar a hora. Ah, mas só tinha aquela hora e só tem aquele lugar? Chegou gente importante em casa, vai ficar doente. Muita coisa vai acontecer. Estou cansado. Eu estou achando que eu vou ficar gripado. Quando a pessoa já está meio desanimada, eu não vou hoje não, porque eu estou achando que eu estou gripado. Estou com a garganta assim. Eu não vou não, porque senão eu vou pegar a gripe. Irmãos, inúmeras. Nem todo dia, nem todo domingo eu tenho vontade de vir. Mas tem um compromisso. E se você não tiver compromisso, a vida da gente é assim. Agora, quero ver no trabalho, né? Vai não, para você ver. Mas você vai doente, você vai arrastando uma perna, né? Você vai. Mas na igreja, qualquer coisinha a gente já corta. Compromisso. Se você é solteiro ou solteira, é um compromisso seu e Deus. Mas se você é casado, compromisso seu, do seu cônjuge. E sabe, você que tem criança, tem filho, você vai estar ensinando o valor da igreja. Porque as crianças... eu já vim de carona com o Pablo e Brenda, e aí lá dentro disse assim, então vamos para a igreja. O Luan chorou, não quero ir para a igreja. Eu quero ir para o parquinho. Ele está certo, ele quer ir para o parquinho, interessa a ele. Aí os pais pegam e vão para o parquinho com ele. Tá bom, então, vamos para o parquinho. Aí quando o menino chega a 12, 13, 14 anos, ele vai querer igreja? Então o compromisso é didático. Se comprometa a ir todos os domingos para adorar o Senhor. Não é para prestar conta para alguém, não. Aliás, a gente nem faz questão disso. Para ser honesto, eu estou aqui há 10 anos. E a maioria de vocês estão aqui. Eu fiquei cobrando presença sua aqui. Eu fiquei te ligando. A não ser que eu desconfiasse que você estava doente ou coisa parecida. Você não tem que vir para dar satisfação para ninguém. O seu vínculo é com Ele. O arquiteto da igreja, aquele que habita na igreja. Venha se expor à obra do Espírito Santo no momento da adoração.
Eu me lembro que algumas vezes, assim, meio desanimadão, eu já orei no culto dizendo assim: Senhor, usa essa noite para falar o meu coração, para me desafiar. E às vezes o Espírito de Deus te guia pelas Escrituras e traz conforto, segurança, esperança de uma forma tão impactante. É você e Deus. É o seu vínculo com o Senhor. Mas Deus usando a congregação, usando a adoração, a comunhão, para falar ao nosso coração. Outra coisa, além de comprometer-se à igreja todos os domingos, recuse-se a criticar a igreja. Isso não quer dizer, irmãos, que você não reconheça as falhas que a sua igreja tem. A nossa igreja está longe de ser perfeita. E o culpado, sabe quem é? Eu sou filho de Adão, vou dizer que é você. E você vai dizer que sou eu. Mas nós. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Uma comunidade de pessoas imperfeitas produz o quê? Mas isso não me dá o direito de tornar especialista em detonar a minha igreja. E tem alguns irmãos que eles acham que têm o dom de descobrir falhas. Eles dão assim uma lista, o diagnóstico. Eu já vi essas listas, eu pensei assim, vixe, tá assim mesmo? Ainda bem que eu sou meio cego, não enxergo tudo isso tão fácil assim. Eu estava tão animado com a igreja. Tá? Mas você pode e deve fazer dos problemas da sua igreja motivo de oração. Pensando no contexto familiar. Senta-se para uma refeição. Qual é o assunto? Igreja. Fala da igreja. Pá. E aí, como é que você vai convencer seus filhos que a igreja é um lugar legal? Depois. Olha, a sua família é imperfeita, não é? Mas você quer ir embora de lá? Não quero não, porque ninguém te quer. Tem nem outra família que te quer. Melhor você ficar, meu. Melhor você se ajeitar por aí. Conversar, resolver as diferenças, resolver os conflitos. Não é? Mas a minha família é imperfeita, mas eu quero estar lá. Eu preciso dela. Às vezes não, eu estou abusado e acho que sozinho eu sou melhor. Só orgulho, soberba. Não é. A igreja tem o seu valor. Porque Deus habita nela. Deus escolheu habitar entre nós. Não é porque a gente é especial, não, viu? Porque Ele assim planejou. E Ele está comprometido em transformar a sua vida à semelhança de Cristo. Deus habita. Segunda coisa, devemos valorizar a igreja porque Deus a valoriza. No versículo 17. Quanto Deus valoriza a igreja? A igreja é tão importante e tem uma prioridade alta que Deus faz de tudo para protegê-la, para preservá-la até o dia que Ele voltar. Ele está comprometido. Todo o poder, toda a sabedoria para proteger, preservar a sua igreja até o dia que Ele retornar. E isso é visto na ameaça que Paulo diz aqui. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado, é santo. Deus valoriza a igreja. O Calvário já indicou isso. O fato de Jesus ter morrido na cruz e nos comprado. E esse aviso aqui não é um aviso assim teórico, hipotético, não. Paulo está usando uma forma aqui
para mostrar que isso é uma possibilidade real. Ele assume que isso estava acontecendo naqueles dias, no contexto dele ali, que alguém estava em processo de destruir o templo em Corinto, ou seja, o corpo de crentes, a comunidade. Então Paulo diz, olha, se alguém, e isso inclui aqui todos, né, homens, mulheres, que faziam parte ali daquela comunidade. Agora, quem são os destruidores do templo? Quem são esses? Novamente, algumas pessoas dizem o seguinte, olha, são descrentes, que são os destruidores da igreja. O problema é que em todo esse texto até agora, Paulo só menciona crente. Do versículo 11 do capítulo 5 até o 17, é crente. E não há aqui nenhuma indicação que Paulo deixou de falar com os crentes e agora está falando com os descrentes. Uma interpretação simples e natural desse texto é que Paulo tem em vista os crentes, os cristãos daquela igreja. Então essa exortação, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, se foi dirigida a crentes. Eu e você somos crentes. Então essa exortação deve nos perturbar, pelo menos. Paulo está assumindo a ideia de que é possível que um crente se torne um destruidor da igreja. E se um destruidor da igreja pode estar dentro da igreja, isso leva a um outro pensamento de que uma grande ameaça da igreja não está lá fora, está aqui dentro. Nós, os crentes, podem, ao invés de serem cooperadores de Deus, podem se tornar destruidores de Deus. Agora, como alguém pode destruir a igreja de Deus? Existem várias maneiras. Não é? A causa pode ser encontrada nos textos que nós já lemos aqui. No caso aqui, basta usar sabedoria humana para aplicar à igreja. Os coríntios estavam usando a sabedoria humana para tentar dirigir a igreja. Mas alguns indícios nos textos anteriores de como pode destruir uma igreja. Primeiro, divisões. E a divisão aqui em Corinto tinha assim uma coisa peculiar, porque ela era decorrente de culto a personalidades. Ela era resultado das pessoas se identificarem mais com Paulo, outros com Barnabé, e, claro, resultou em divisões no corpo de Cristo. Então, divisões pode destruir a igreja. A igreja pode ser destruída por causa de teologia ruim e metodologia ruim. No versículo 18 a 25 do capítulo 1, Paulo falou da cruz, da essência da cruz na nossa teologia. Que Deus escolheu a cruz para anular qualquer tipo de sabedoria humana. Hoje em dia as pessoas estão buscando aí milagres, vamos assim dizer, metodologias, oferecendo cursos para transformar a igreja, para encher a igreja de gente. Os métodos errados ou humanistas comprometem a vida da igreja. Não só a teologia fraca, errada, que foca no homem, mas também uma metodologia que segue nessa mesma direção. Pastores podem destruir igrejas. Tem pastores que escolhem o que é chamado de cavalo de pau. Ele escolhe um assunto ou um tema e ele só fala naquilo. Daqui a pouco ele se torna um especialista, daqui a pouco ele é convidado para falar sobre o assunto, e ele é como se fosse um músico que só tocava uma nota. Ele não tem outro assunto, outro tema, e faz daquilo. Se ele, dos dons espirituais, tudo que você fala com ele, dons espirituais. Se ele tem uma outra corrente, tipo batalha espiritual, é batalha espiritual. E aí vai, cada um pode levantar o seu cavalo de Troia ou de pau. Uma igreja pode ser destruída não só
por má teologia, má metodologia, divisões, também e principalmente, pela indiferença, o não envolvimento dos participantes. Isso mata. Indiferença. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu estou de passagem. Eu não sou. Não visto a camisa. Eu não participo com os meus dons, com meus recursos, com as minhas orações, com a minha presença, não. Então, indiferença. Por muito tempo, a igreja brasileira e outros lugares pensou que o comunismo ia matar as igrejas. Mas não matou. Agora, a indiferença mata. Frieza. A falta de envolvimento dos crentes, isso mata. Então, essas pessoas que estavam dividindo a igreja, elas estavam destruindo a igreja. Agora, destruir a igreja é tão sério? É. Paulo diz que sim. Diz que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. O que é isso? Deus vai esmagar, vai espedaçar, vai botar uma bomba e vai explodir? Observe que a punição se encaixa no crime. Destruiu a igreja e foi destruído. É equivalente à ideia. Mas será que significa o extermínio ou a punição da pessoa no inferno? Não. Uma ligeira olhada num grupo aí de dicionários ou léxicos, nós aprendemos que a palavra que Paulo usou, ela significa profanar, prejudicar, corromper ou estragar. E nunca exterminar. Essa palavra que Paulo usou, ela nunca foi usada no sentido de destruir no inferno. Pode, sim, se referir ao julgamento do crente. Quando as obras do crente forem julgadas, e se forem feitas não com bom material, no fundamento que é Cristo, serão destruídas. Serão queimadas pelo fogo. É salvo, sim, mas as suas obras serão destruídas. Deus pode tratar com um crente que esteja no processo de destruir a igreja. De algumas maneiras. Por exemplo, excomunhão. Tirá-lo da comunhão. No Antigo Testamento, uma das penalidades por profanar o templo ou o tabernáculo, a habitação de Deus, era a separação. Em Números 19, 20, o Senhor diz para Moisés: mas o homem que estiver impuro e não se purificar, essa pessoa deve ser cortada do meio da comunidade, porque contaminou o santuário do Senhor. A água da purificação não foi aspergida sobre ele, então ele é impuro. Ou seja, Deus leva a sério a sua habitação, o seu santuário. No capítulo 5 de 1 Coríntios, tem um homem vivendo na igreja que tinha um caso com a madrasta. Absurdo, não? Chocante, não é? E a igreja não fazia nada. Aí Paulo diz: olha, seja entregue a Satanás para a destruição da carne e o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Ou seja, tire do meio de vós esse fermento, porque senão vai levedar toda a massa. Arranque de você. Deus agindo na vida da igreja por um destruidor. Doenças. Tem exemplo no Velho Testamento e no Novo Testamento. No Velho Testamento tinha um rei chamado Uzias. E ele conseguiu grandes feitos, bem sucedido militarmente. Subiu para a cabeça.
Você sabe que o sucesso é perigoso, né? Subiu para a cabeça. Aí sabe o que ele fez? Ele entrou no lugar que ele não devia, que era só do sacerdote, do sumo sacerdote. Ele foi até o Santo dos Santos. E qual foi o resultado? Lembra da história? Lepra. Ele ficou leproso, Uzias. Aqui no capítulo 11, 1 Coríntios, por estarem participando de maneira indigna da ceia, tinha gente fraca, doente e mortos. Não lembra disso? Está aqui, capítulo 11, versículo 30. Doenças, Deus pode usar. Morte física. A morte também foi uma penalidade usada por Deus para tratar de alguém que profanou o templo. O Senhor disse a Moisés: assim você deve separar os israelitas de sua impureza, para que eles não morram em sua impureza, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Lembra de um grupo, dois rapazes, filho de Arão, chamado Nadab e Abiú? O que Deus fez? Fulminante. Morte fulminante. Lembra de Ananias e Safira? Novo Testamento. Atos capítulo 5. E aqui, novamente, 1 Coríntios 11, 30. Alguém morreu por causa disso. Né? Perda eterna. É outra forma que Deus usa. Né? Que foi o que a gente viu no texto anterior. A ideia do futuro aqui. Né? O tempo futuro, Deus vai destruir, destruirá, pode ser diretamente a referência àquilo que foi dito em 3, 13 a 15, a respeito das obras dessa pessoa ser destruída no tribunal de Cristo. Então, é isso que Paulo está dizendo. Olha, você tocou no meu templo, agora vai ter comigo. É Deus dizendo. Você rejeitou, você desprezou, você destruiu a minha igreja, agora você vai ter comigo. Deus compra a briga da igreja, porque a igreja é dele. Então eu vou me meter com isso? Um crente destruidor da igreja pode ser tirado da comunhão, pode ficar doente, pode morrer, ou pode perder os seus galardões. Mas a gente precisa entender, por que esse texto é importante no meu entendimento hoje? Porque eu estou na igreja há 30 anos, então a igreja existe há mais de 2000 anos. Mas talvez nunca na história da igreja vivemos um tempo de rejeição, de desprezo com relação à igreja, como nos nossos dias. E a gente precisa olhar para esses textos e ver e perceber que Deus valoriza a igreja. Que não dá para ser crente sem a igreja. A sua salvação não depende, ok. Mas a sua maturidade, sim. Não tem como. Por que Deus fica tão irado com alguém que está destruindo a sua igreja? Primeiro, a igreja é o lugar onde o seu nome é adorado, o seu nome é revelado, o seu nome é proclamado. E o segundo, é santo. Deus chama esse ajuntamento de sagrado, de santíssimo. Então, quem sou eu para ter outra visão relacionada com a igreja? Por que nós devemos valorizar a igreja? Devemos valorizar a igreja porque ela é a habitação de Deus. Porque Deus valoriza, defende e protege a sua igreja, porque é lugar sagrado. Qual é a sua visão da igreja? O que você entende pela igreja? A sua visão está parecida com o que Paulo está desafiando nesses 2 versículos? Ou está muito aquém? Será que a gente não precisa repensar os nossos valores e enxergar qual lugar a igreja ocupa na nossa vida?
Igreja não é indivíduos, viu? É o todo. A comunidade. Irmãos que se reúnem para adorar, para servir o Senhor. Você está comprometido? Você está pronto a se juntar a Deus na valorização da igreja? E louvar pela igreja do Senhor Jesus? Apesar das suas lutas, das suas imperfeições? Agora, esse texto é uma advertência. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. É solene, é advertência, é cuidado. Que o Senhor possa nos ajudar a rever as nossas ideias sobre a igreja e começar a alinhar, a nos alinharmos com o pensamento do Senhor. A igreja é algo que Deus ama e valoriza. Eu não vou deixar de amar. Eu não vou deixar de valorizar. Eu não vou desistir. Eu não vou só enxergar o que está errado. Eu não vou ter prazer em ficar só criticando. Eu quero servir. Deus habita aqui. Deus habita no meio do seu povo.